vamos começar nossa aula. Na aula passada já vimos a definição da integral definida como limite das somas do Riemann. Já vimos quais funções são integráveis. Realmente as funções que são contínuas são funções integráveis. Já vimos que se tiver ainda descontinuidade, mas se essas descontinuidades ficaram nos números finitos em saltos, em tipo de descontinuidade de saltos, então ainda essas funções são integráveis. Vemos as propriedades básicas de integrais, tais como quando que trocamos os limites superior e inferior, por exemplo, o valor do integral fica multiplicado por um número menos 1, ou já vimos que podemos escrever a integral da soma das funções como soma da integral, como a integral da diferença das funções pode ser escrita como a diferença das integrais. Já vimos o produto, a integral de um produto escalar, de um produto constante de uma função pode ser escrita como o produto da constante por integral. A integral de uma função constante, seja a função c, por exemplo, realmente é equivalente de dizer a área correspondente do retângulo com largura igual a c, com altura, com largura igual do intervalo, do comprimento do intervalo, com altura igual do constante c. Várias propriedades, por exemplo, quando que o limite inferior fica igual ao limite superior, então o valor da integral definida é igual a zero. E também outras propriedades que eu já gravei um vídeo, mandei para vocês, não sei se todo mundo conseguirá assistir ou não, sobre mais propriedades da integral. Por exemplo, intervalos adjacent, quando que temos uma função fixa, queremos integrar, tomamos integral dessa função fixa f de x, mas nos intervalos diferentes, tal que esses intervalos são intervalos adjacent. Então, eu posso escrever esse tipo de integral em termos de uma integral única. E também tem propriedades comparativas da integral. Estava dizendo que se tiver uma função positiva, então a integral de uma função positiva é positiva, significando que a área de uma função, a área subográfica de uma função positiva é um valor positivo. Funções maiores têm integrais maiores. E também, se sua função, integrando, se tiver os valores máximos ou mínimos absolutos no intervalo fechado de A e B, nós podemos dar uma cota superior e inferior para o valor correspondente do integral no intervalo fixo de A e B, que realmente são áreas correspondentes dos retângulos superiores e inferiores com altura igual ao mínimo e máximo absoluto da função de f. Então, esses foram todas as propriedades que já vimos na aula passada, incluindo a propriedade de regra do ponto médio. Já vimos quando queremos calcular a integral definida em termos de limite da soma do Riemann. É mais fácil calcular a soma do Riemann em respeito dos pontos amostrais na extremidade à direita. Mas regra do ponto médio estava dizendo que quando que só queremos dar uma aproximação para o valor da integral, nós não queremos calcular o limite, só queremos dar uma aproximação pela soma do Riemann, sem precisar de aumentar os subintervalos, se usar os pontos amostral como os pontos médios, então esses pontos médios geralmente vão dar uma aproximação melhor do que os pontos amostrais na extremidade à direita ou à esquerda.
Então, esses foram os assuntos, os objetos que já vimos na aula passada, mas na aula de hoje queremos ver o teorema fundamental do cálculo, que tem duas partes, parte 1 e parte 2. Abreviamos esses dois teoremas pelo TFC1 e TFC2. Mas o que realmente esses teoremas vão dizer? Esses teoremas vão afirmar que realmente existe uma relação entre o cálculo diferencial e o cálculo integral. Cálculo diferencial, que está trabalhando com as retas tangentes, e cálculo integral, que já vimos, que está calculando a área sobre o gráfico de uma função ou uma área resultante sobre o gráfico de uma função. Então, à primeira vista, parece que esses dois conceitos não são relacionados. Mas realmente foi para a primeira vez Isaac Barrow que percebeu que realmente esses dois assuntos são bem relacionados, estreitamente relacionados. Isaac Barrow foi o mentor da Newton, que sugeriu a ele para trabalhar sobre isso. Então, o que realmente queria dizer? Queria dizer que a operação de integração e a operação de derivação são duas operações inversas. Ou seja, o que uma operação faz, a outra operação tem. Mas vamos ver o que significa isso. Então, vamos começar aqui. Então, vamos considerar que temos uma função contínua. Podemos considerar positivo, mas se não for positivo ainda, tá? O resultado vai ser certo. Então, vamos considerar que temos uma função f de t contínua dentro de um intervalo de a e b. Vamos supor que essa função é uma função contínua. Então, temos aqui o eixo t, o eixo y. Então, temos y igual a f de t. Essa é a nossa função contínua. Agora, vamos considerar a integral definida de ft de dt, começando no limite inferior a, mas aqui no limite superior eu vou colocar x, onde que x fica entre os valores de a e b, está dentro do intervalo de a e b. Então, realmente isto está dizendo que queremos calcular a área que fica aqui sobre o gráfico da função f de t no intervalo de a até x. Quanto que x varia, então o valor da integral varia. Então, se tiver essa propriedade, então esse integral não vai ser mais um número fixo. Então, vai ser dependente da variável x. E quando que a variável x está variando, os valores da função estão variando continuamente. Então, temos uma função em termos de variável de x. Eu vou nomear essa função como g de x. Então, temos uma integral definida no limite inferior a, limite superior x. Integrando a função contínua f de t, definida no intervalo fechado de a e b. Temos a função g de x, que essa função também está definida no intervalo fechado de a e b, vai ser uma função contínua. Então,
realmente, o teorema fundamental do cálculo, primeira parte, está trabalhando com esses tipos de funções. Funções do tipo de g de x, que está definido pela uma integral definida de uma função contínua dentro de um intervalo fechado. Então, vamos ver exemplos. Vamos considerar a função g de x, seja a integral definida de 0 até x, f de t, d de t, onde que o gráfico da função de f de t está dado aqui na cor vermelho. Então, vamos calcular g de x para os valores diferentes de x. Agora, x está variando no intervalo de 0 até 7. Tá bom? Então, vamos avaliar, calcular essa função g de x para esses valores. Já sabemos que isto vai ser correspondente da área resultante sobre o gráfico da função f. Então, já sabemos como podemos calcular. Vamos calcular. G de 0. Então, g de 0 vai ser a integral de 0 até 0, f de t, d de t. Nós já vimos quando que seu limite superior e seu limite inferior ficam igual ao número a, o valor da integral fica igual a 0. Então, esse realmente é 0. Quando consideramos g de 1, g de 1 vai ser correspondente da área sobre o gráfico da função f. Aqui. Então, vai ser a área correspondente desse triângulo. Então, já sabemos, podemos calcular a área desse triângulo, que vai ser 1 sobre 2. Então, vou escrever todos os resultados aqui. Então, temos g de 0 igual a 0, g de 1 igual a 1 sobre 2, g de 2. G2 vai ser... Podemos considerar esses intervalos adjacentes. Então, eu posso dizer que o valor vai ser igual à área resultante do gráfico da função. Então, vou considerar aqui a área desses dois triângulos. Esses são iguais. Um vai ser menos do outro, porque ficamos embaixo do eixo de x. Então, isso vai me dizer que g de 2 vai ser igual a 0, que é a área resultante. G3 vai ser igual o valor de G2 mais essa área do triângulo embaixo do eixo de t, então com valor negativo. Então, vai ser 0 mais a área desse triângulo, que vai ser menos 1 sobre 2. Agora, G4 precisamos calcular a área sobre o gráfico da função. Aqui. Então, podemos adicionar o valor menos 1 sobre 2, mais o valor da área desse triângulo, que de novo vai ser 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 vai dar 0. A área resultante fica 0 aqui. G5. Eu posso considerar G5. Então, precisamos adicionar essa área aqui. Vocês podem considerar como a área de um trapézio ou, enfim, vocês podem calcular de qualquer maneira que gostem. Então, vocês podem dizer que até 4 era 0.
mais a área desse trapézio aqui com base 1 mais 2 dividido por 2 multiplicado por altura, que vai ser 1. Então, isto vai me dizer que G5 vai ser igual a 3 sobre 2. Então, vou escrever, esse vai ser 3 sobre 2. É G6. Então, vamos adicionar mais a área dessa trapézio aqui. Então, G6 vai ser G5 mais a área dessa trapézio. Eu vou escrever como soma das bases vai ser a base aqui. É 2, é aqui. É 3, então vai ser 2 mais 3, dividido por 2, multiplicado por a altura, que vai ser 1. Então, isto vai me dizer que este vai ser igual a 3 sobre 2 mais 5 sobre 2 vai me dizer 8 sobre 2, então vai ser o valor igual a 4. Eu vou escrever 4. Então, esses são os valores da função de g. Podemos estimar também se podemos também estimar o valor da função de g. Só contei uma história até agora. Okay? Ok. Vamos estimar o valor de G7. Então, o valor de G7 vai adicionar de G6 a área subgráfica da função, essa área. Então, vamos estimar também esses valores. Então, estimando esse valor, vai dar G de 7 fica igual 4 mais, estimando essa área nova aqui, eu posso estimar que esse vai ser 2, por exemplo, vamos estimar 2,3. Então, enfim, eu vou estimar que realmente esse valor de G de 7 fica igual a 6,6. Uma estimação. Então, eu vou dar uma estimação para G de 7. Eu vou fazer assim, quase vai ser 6,3. Então, são todos esses valores da função. Todos esses são valores da função de g, definida como a integral definida em termos da função f, que é uma função contínua, mas não é necessariamente uma função positiva, não. Então, vou copiar esses valores, vou continuar. Na outra página. Então, já estimamos g de 7. Agora, queremos procurar onde g tem valores máximos, onde vai ter um valor mínimo. Ok. Essas foram nossas calculações e queremos esboçar o gráfico da função de g aqui embaixo. Então, vamos esboçar. Então, temos g0 igual a 0. Temos g1 igual a 1 sobre 2. Temos g2 igual a 0. G3 igual a menos 1 sobre 2. G4 de novo é 0. G5 é 3 sobre 2. G6 é 4. E G7 é quase 6, quase vai ser aqui. Então, eu posso dizer
que é o gráfico da função. Fica assim. Deveria ser uma função contínua, porque a área está variando continuamente. Então, vou expulsar como uma função contínua. Vou descer aqui, depois vou subir, eu vou até aqui. Então, isto vai me dar o gráfico da função de g aproximadamente, tá bom? Então, onde g tem um valor máximo? Como vocês podem ver, pela nossa calculação e estimação, pelo gráfico que já temos aqui, o valor máximo de g aconteceu no x igual 7. Ou seja, aqui o valor máximo. Mas antes de fazer a calculação, também podemos perceber que realmente g de 7 deveria ser o valor máximo, porque olhando para a área sobre o gráfico da função de f, então essa área aqui fica reduzido aqui, mas depois que f de t ficava uma função positiva, então sempre estamos adicionando um valor cada vez mais para o valor de g de x, como a área. Então, parecia que realmente o valor máximo de g de x deveria ser acontecendo aqui no x igual 7. Onde possui um valor mínimo, no lugar que realmente a função de g, como a área sobre o gráfico da função, fica assim, fica bastante negativo, ou existem as áreas aqui e aqui, embaixo da eixo de t, as áreas resultantes estão as áreas negativas. Então, estamos diminuindo os valores de g, deste de x igual a 1, neste intervalo. De 1 até 3, neste intervalo, os valores da função de g está diminuindo, porque o gráfico da função de f fica embaixo da eixo de t, então a área está negativando os valores de g. Até que, de novo, chegamos no ponto de x igual a 3, e de novo a função fica uma função positiva, então o valor da g ficava aumentando. Então, o ponto mínimo, que vai ter o valor mínimo da função de g, deveria estar acontecendo no final do intervalo que f ficava negativo, ou seja, no x igual a 3. Aqui. Podemos também ver que realmente esse valor é o valor mínimo da função de g, ou seja, esse valor vai ser menos 1 sobre 2. Então, este é mínimo da função g. Mas realmente tem propriedades mais interessantes. Vamos ver. No intervalo que f é uma função positiva, a função g é uma função crescente. Ou seja, no intervalo de 0 até 1, aqui, a função g é uma função crescente, f é positiva. No intervalo que f é negativo, a função f é negativa, a função g é uma função decrescente. Ou seja, esse intervalo foi intervalo de 1 até 3. No intervalo de 1 até 3, a função g é decrescente. Esse é exatamente o lugar que f é negativo. De novo, no intervalo que f fica positivo, ou seja, no intervalo de 3 até 7, a função g é uma função crescente. É bem parecida da propriedade da derivada de uma função. É uma função crescente nos intervalos que a derivada dele é positiva, é decrescente nos intervalos que a derivada dele é negativa. Então,
podemos ver outros fatos. Por exemplo, considerando as retas tangentes sobre o gráfico da função g, vocês podem ver que a reta tangente no x igual a 1 é horizontal. Este ponto é exatamente correspondente do ponto que f ficava igual a 0. Está cruzando o eixo de t de sinal positivo para negativo. Então, realmente, vai produzir um ponto máximo local. De novo, no ponto x igual a 3, G tem uma reta tangente horizontal. Esse ponto também é correspondente do ponto que f ficava igual a 0, estava mudando do sinal negativo para positivo, então realmente parece que tem um mínimo local. É aqui porque eu já sabia, né? Eu já coloquei a função g na maneira que aqui também obtemos uma reta tangente horizontal. Então, o que podemos dizer? Nós podemos dizer que parece que f é derivada da função de g. Suspeitamos, né? Que a derivada da função de g deveria ser a função de f. Será? Vamos ver outro exemplo. Vamos considerar a função g de x igual a integral de 0 até x de ft dt, em que a função de f está dado o gráfico em cor vermelha aqui. Vamos considerar g de 0 e g de 6. G de 0 que vai ser a integral de 0 até 0 ft dt, de novo o limite inferior e o limite superior ficam igual, então, pela propriedade da integral, g de 0 é 0. G de 6, já sabemos que até G de 6 nós precisamos calcular realmente bem a área subgráfica da função f, que é uma função contínua. Então, se vocês olham pela dessas áreas limitadas subgráfica da função f, o eixo t, vocês podem ver que essas duas áreas são duas áreas iguais, mas um de sinal negativo do outro. Então, G de 6 tem valor 0. Vamos fazer uma estimação sobre os valores de G nos pontos x igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, G de 1. Olhamos para esses subquadrados, esses quadrados pequenos, eu vou estimar que G de 1, que vai ser a área no intervalo de 0 até 1, eu vou estimar como, por exemplo, 2,7. É uma estimação, não precisa ser um valor, sim, é uma estimação. Então, eu vou colocar 2,7 para G2, quase, eu vou adicionar, né? G de 1, vou adicionar as áreas correspondentes nesse intervalo de 1 até 2 é aqui. Tá bom? Então, essa área eu vou estimar como, por exemplo, pode ser 2,2, por exemplo. Então, eu vou escrever 2,7 mais 2,2, por exemplo, vai dar 4,9. Então, eu vou escrever como 4,9. Vou dar uma estimação.
G3, eu vou dar uma estimação de, por exemplo, 1. Eu vou escrever como 4,9 mais a área no intervalo 2 até 3, quase fica igual a 1, eu vou escrever 5,9. Mas quando que queremos calcular G4 pela simetria dessa função, posso escrever assim, posso dizer que G4 deveria ser o valor de 5,9 menos o mesmo valor que adicionei para obter G3, que vai ser o valor 1. Então, G4 deveria ser igual a G2, eu vou escrever 4,9, G5 deveria ser igual do valor de G1, que eu vou estimar como, tudo são estimações, de 2,7, e G de 6, que aumente, já sabemos que o valor é 0. Então, tudo são nossas estimações. Agora vamos ver no qual intervalo já está crescendo, no qual intervalo está decrescendo. Vocês podem ver quando que as áreas estão aumentando. As áreas são áreas positivas sobre o gráfico f, ou seja, onde que f é uma função positiva, a função g está crescendo. Mas quando o gráfico da função de f fica embaixo do eixo de t, então estamos subtraindo as áreas do valor de g de x. Então, o valor de g de x cada vez fica diminuindo até chegarmos x igual a 6. Então, no intervalo que f é uma função negativa, g é uma função decrescente. Então, eu posso dizer que no intervalo de 0 até 3 é crescente, e também esta decrescente no intervalo 3 até 6. Então, deixa eu copiar essas informações. Vamos para outra página. Então, eu vou colocar nossas informações aqui. Temos esses valores para a função g. Agora, onde g vai obter o valor máximo? O valor máximo de g, como que podemos ver, aconteceu no g igual G3, 5,9 quase. Então, esse é o valor máximo da função g. O valor mínimo também é o valor 0. Tá, vamos esboçar o gráfico da função g pelas dessas propriedades que já sabemos agora. Então, pelas essas propriedades, eu vou esboçar o gráfico da função de g no intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quase vai subir até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. O gráfico da função de g é quase simétrica, né? Porque simétrico, sim. Eu vou considerar g de 0 é 0. G de 1 quase é 2,7, G2 quase é 5, 4, 5, quase aqui, G3 quase é 6, vai ser quase aqui. Depois, os pontos de G4, a altura de G4 fica igual à altura de G2, a altura de G5 fica igual à altura de G1, e a altura de G6 fica igual à altura de G0. Então, porque eu deveria esboçar o gráfico continuamente, porque a área está variando continuamente, eu vou esboçar o gráfico da função de G assim.
Então, esse é quase o gráfico da função de g de x. Como é que nós podemos ver o valor máximo de g de x está acontecendo aqui no x igual 3. No intervalo de 0 até 3, a função está crescente, e no intervalo de 3 até 6, a função está decrescente. Está decrescendo. Então, agora vamos supor que, dado o gráfico de g, queremos esboçar o gráfico de g'. Então, vamos esboçar o gráfico da função de g'. No mesmo intervalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos esboçar o gráfico dessa função. Então, olhando para as retas tangentes aqui são positivas, mas gradualmente ficam diminuindo, até que no ponto x igual a 3 fica igual a 0. Então, eu posso dizer que tenho um ponto 0 no x igual a 3, depois as retas tangentes ficam cada vez maior, mas essa vez no sentido negativo. Então, eu posso dizer que quase a função g' deveria ser assim. Considerando pela propriedade de simetria de G em torno de x igual a 3, temos essa simetria para as retas tangentes aqui em torno de x igual a 3. Então, aqui eu posso dizer que esse vai ser o gráfico da função de g' de x. É bem parecida da função f dada na página anterior. Não é tanto exato, mas é bem parecida. Então, será que g' de x é exatamente f de x? Tá bom. Então, vamos ver outro exemplo. Pelo exercício, acho que número 28, na seção 5.2, já vimos que a integral definida de a até b de x e d de x fica igual de b2 menos a2 sobre 2. Vocês podem calcular essa integral pelo limite da soma do Riemann. Então, usando essa regra para a função g de x aqui, para a função contínua f de t igual a t, neste intervalo, usando essa fórmula, nós podemos dizer que essa integral definida deveria ser igual a x elevado a 2 sobre 2. Então, o que nossa suspeita é que se calculamos g' de x, este deveria ser igual a f de x. Será? Neste exemplo, podemos ver que sim. Por exemplo, g' de g de x é derivada de x elevado a 2 dividido por 2. F de x tem valor x, substituindo em lugar de t a variável de x. Então, isto vai me dizer que realmente essa derivada vai ser x igual a x. Então, todos esses exemplos que já vimos, podemos confirmar que realmente a derivada da função de g é a função que é integrando do integral avaliado no limite superior. Então, todos esses vai nos dizer que realmente parece que g de x seja
tem derivada igual a f de x. Esse é o assunto do teorema fundamental do cálculo, parte 1. Se tiver uma função contínua, essa é uma hipótese essencial. Se tiver uma função contínua, a função g definida pela integral definida de f de t dt no intervalo de x de a até b, então g também vai ser uma função contínua no intervalo fechado de a e b. Além disso, vai ser uma função derivável no intervalo aberto de a e b. E também já temos a derivada de g, que vai ser exatamente igual do integral avaliado no x, ou no seu limite superior. Realmente, podemos ver de uma maneira, eu não vou fazer demonstração, mas só vou dar uma interpretação geométrica, uma coisa intuitiva para vocês. Vamos considerar o gráfico da função f seja esse. No intervalo de a até b, g de x estava definida como a área correspondente sobre o gráfico da função até x. Quando queremos escrever g' de x, já sabemos para calcular g' de x, nós precisamos calcular g de x mais h menos g de x. Então, se considerarmos x mais h aqui e x aqui, a diferença entre g de x mais h e g de x vai ser a diferença entre as áreas correspondentes aqui. Temos essa área, que vou diminuir essa área dele. O que vai faltar vai ser a área de uma parte aqui. Aproximadamente, nós podemos dizer que vai ser um retângulo com altura igual a f de x e com largura igual a h. Então, isto vai dar aproximadamente como de h multiplicado por f de x. Mas para escrever g' de x, basta dividir essa função por h. Então, eu posso dizer que esse aproximadamente é f de x. E agora, se vocês calculam o limite, quanto que h tende a zero, essa aproximação realmente fica igual de f de x. Então, essa é a ideia de demonstrar o teorema fundamental do cálculo, parte 1. A demonstração exata está dentro do livro, vocês podem ver. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar. Está usando a propriedade de f, que seja uma função contínua dentro do intervalo fechado de a e b. Então, já sabemos, pelo critério das funções contínuas no intervalo fechado, f vai aceitar seu mínimo e máximo absoluto dentro desse intervalo fechado. Usando a propriedade da função contínua f, vai concluir que realmente g' de x é igual a f de x. Então, o que o teorema fundamental do cálculo está dizendo? O teorema fundamental do cálculo, deixa eu abrir um pouco o espaço. O teorema fundamental do cálculo realmente está dizendo que se derivamos de uma integral definida em relação a seu limite superior x, de uma função contínua
Então, isto vai me dizer vai devolver de novo o valor de f de x aqui. Vai devolver. Se eu integrando f, avaliado ou calculado no seu limite superior. Ou seja, eu poderia escrever assim. Vai devolver. Se eu integrando, calculado ou avaliado no seu limite superior, ou seja, f de x. Então, vocês podem ver que pegamos uma função contínua, integramos dessa função, depois derivamos o resultado, o que vai dar no retorno? Vai dar a função original. Então, parece que realmente as operações de integração aqui e derivação parecem umas operações inversas. Integramos, depois derivamos, obtemos a função original. Parece que nessa maneira vocês estão trabalhando num processo inverso. Então, esse é o conceito do teorema fundamental do cálculo, mas tem muita aplicação para fazer derivação de uma integral definida. Então, vamos ver. Vamos ver alguns exemplos. Vamos derivar dessas funções que estão definidas em termos das funções da integral definida, que integrando é uma função contínua. Então, porque integrando aqui, porque integrando aqui é uma função contínua, f de t é uma função e elevado a t2 menos t, é uma função contínua. Então, somos permitidos usando a teorema fundamental de cálculo, que vai me dizer que g' de x fica igual da função do seu integrando, que é a função de f de t, calculado no seu limite superior. Ou seja, vai ser e elevado a x elevado a 2 menos x. Essa é a derivada. Por exemplo, temos GR. GR, de novo, f de x aqui é integrando dessa integral. x2 mais 4 é uma função contínua. Somos permitidos usar o teorema fundamental de cálculo. Vai me dizer que a derivada de uma integral definida em relação do seu limite superior vai ser seu integrando avaliado no seu limite superior. Então, vai me dizer que g' de r vai ser simplesmente o radical de r2 mais 4. Outro exemplo. Às vezes, a integral vai ser definida pelo x até 1 de uma função contínua. Acho que aqui precisamos só porque x é um valor positivo. Para x positivo. Mas aqui, se quiser derivar da função de g' de x, já sabemos para uma função contínua f de t, de cosseno do radical de t, que é uma função contínua, para todos t positivos, queremos usar o teorema fundamental do cálculo, mas precisamos derivar dessa função quando que a variável seja no seu limite superior. Agora, a variável está no limite inferior. Mas pela propriedade do integral, nós podemos trocar
o lugar de limite superior e inferior, só o resultado vai ser negativo, o valor negativo do integral correspondente. Ou seja, eu vou usar a propriedade de integral, vou escrever 1 até x cosseno o radical t de dt, mas agora que troquei o limite inferior e o limite superior, deveria multiplicar a integral pelo número menos. E agora? Agora posso derivar de g de x em relação a x, que agora é seu limite superior. Eu vou escrever g' de x, vai ser menos seu integrando, que é o cosseno do radical de t, que é uma função contínua para valores positivos, avaliada no seu limite superior, que vai ser x. Então, g' de x fica aqui com menos do cosseno do radical de x. Agora, às vezes, as perguntas são de outra forma. Temos nossa variável no limite superior, mas esse valor não é exatamente x. Então, queremos calcular a galinha de x, ou seja, eu queria calcular d de h, d de x, mas o seu limite superior não é a variável de x, é radical de x. Aqui, o método que nós usamos é o método de regra de cadeia. Ou seja, eu posso escrever aqui, eu vou considerar u como uma variável nova, vou considerar como radical de x. Então, eu vou escrever h de u como a integral de 1 até o z2 sobre z4 mais o d de z. Lembrando que aqui z elevado a 2 sobre z elevado a 4 mais 1 é uma função contínua. Eu vou escrever d de h, d de x vai ser igual a d de h, d de u multiplicado por d de u, d de x. Regra de cadeia. Eu vou derivar da função fora, que vai ser hu, avaliada na função dentro, que vai ser o radical de x, multiplicado por derivada da função dentro. Então, eu vou usar essa regra de cadeia para essa função, lembrando que somos permitidos usar contínua. Somos permitidos usar o teorema fundamental de cálculo, ou seja, vai dizer que a função integrando é uma função contínua. Então, eu vou escrever aqui d de h, d de x vai ser d de h, d de u, pelo teorema fundamental de cálculo vai me dizer que isto vai ser integrando avaliado no valor u, que vai ser u elevado a 2 sobre u elevado a 4 mais 1, multiplicado por d de u, d de x, a derivada de u em relação a x, que vai ser 1 sobre 2 radical de x. Lembrando que u é o radical de x, então eu vou substituir. Então, substituímos aqui, vai me dar, em lugar de u, vou colocar o radical de x e vai ser x elevado a 2 mais 1, multiplicado por 1 sobre 2 radical de x. Podemos simplificar esse como 2x elevado a 2 mais 1. No numerador podemos colocar o radical de x.
Então, usando o teorema fundamental do cálculo, usamos a regra de cadeia para calcular essa derivação. Então, vamos encontrar a derivada dessa função. Lembrando de novo que essa função a função integrando aqui é uma função contínua. Então, a função f de t igual ao radical de 1 sobre t elevado a 2 é contínua. Logo, somos permitidos usar o teorema fundamental de cálculo. Agora vamos derivar. De novo, queremos derivar dessa integral, mas agora nossa variável está no limite inferior. Podemos trocar o lugar do limite, os lugares dos limites, multiplicando o valor da integral no menos 1. O que obtemos aqui? Eu posso escrever que eu vou derivar dessa função de menos da integral de 1 seno de x o radical 1 mais t elevado a 2d de t. Agora vou usar o teorema fundamental de cálculo, parte 1, para fazer essa derivação. Está bem combinado com a regra de cadeia, porque seu limite superior não é uma variável, é uma função em termos de x. Então, vou escrever essa derivada como menos o valor 1 mais o seno de x elevado a 2 multiplicado por derivada do seno, que seja o cosseno de x. Está claro aqui? Eu considerei u como a função do seno de x, considerei essa função como função de h, então eu posso dizer que eu vou dizer d de h, d de x, ficava igual a d de h, d de u, multiplicado por d de u, d de x. d de u, d de x, que é igual cosseno de x, d de h, d de u, usando o teorema fundamental de cálculo, parte 1, vai me dizer que é menos o radical de 1 mais seno elevado a 2 de x. Outro exemplo, às vezes vão perguntar sobre a derivada de uma função que está definida pela uma integral da função de ft igual a t multiplicado do seno de t. Mas, essa vez, seu limite superior e seu limite inferior, ambos são variáveis. Então, primeira coisa que consideramos é que f de t fica igual a t seno de t é uma função contínua. Então, somos permitidos usar o teorema fundamental de cálculo. Segundo que nós queremos derivar dessa função, para a derivação dessa função usando o teorema fundamental do cálculo, precisamos só o limite superior seja uma variável, uma função variável. Então, nós podemos usar a propriedade da função, por exemplo, intervalos adjacent, para escrever essa função dessa maneira. Eu vou escrever essa função dessa maneira. Eu vou escrever, por exemplo, 1 menos 2 de x, então o valor pode ser 0, pode ser a, pode ser qualquer coisa. T seno de t, dt, mais intervalo de 0 até 1 mais 2 de x, t seno de t, dt. Então, pela propriedade de intervalos adjacent, esse é igual da função g de x. E agora, o que aprendemos até agora, podemos aplicar separadamente para a primeira integral e para a segunda integral. Porque todas essas duas funções são integráveis, são deriváveis, então eu posso derivar
na primeira expressão, depois vou derivar na segunda expressão, a soma vai ser a derivada de g. Derivada da soma vai ser soma de derivadas, porque ambos existem. Então, eu posso escrever g' de x como d de x da primeira integral mais d de x da segunda integral. Então, agora, para a primeira integral, que nossa variável está no seu limite, inferior, vamos trocar os limites, multiplicamos a integral no valor menos 1, depois usamos a regra de cadeia para calcular. Então, eu posso escrever esse como menos de derivada d de x, integral de 0 até 1 menos 2 de x, t seno de t, d de t. Eu vou reescrever segunda integral. Agora, d de t. Vamos usar nossas técnicas que aprendemos até aqui. Bem, isto vai me dizer que isto vai ser a derivada da integral, que vai ser o valor de integrando avaliada no seu limite superior, multiplicado pela regra de cadeia na derivada de seu limite superior, que vai ser menos 2, mais segunda derivada da integral vai ser seu integrando avaliado no seu limite superior, multiplicada por derivada do limite superior, que vai ser número 2. Então, vocês podem escrever, simplificar essa parábola, mas, enfim, a derivada dessa função vai ser dessa maneira. Em geral, temos uma regra. Se tiver uma função contínua, se tiver limites superiores, seus limites superiores e inferiores, em termos das funções, que essas funções são funções deriváveis, integrando também uma função contínua. Quando queremos derivar nesses tipos de integral definida, a regra é sempre assim. Sempre podemos escrever integrando avaliado na função limite superior, multiplicado por derivada do limite superior, menos integrando avaliado no limite inferior, multiplicado por derivada de g' de x, derivada do limite inferior. Então, se vocês quiserem, vocês podem escrever da mesma maneira. Nós podemos escrever esses limites como o limite de uma função, por exemplo, de g de x até 0, ft d de t, mais limite de 0 até h de x, ft d de t. E, de novo, usamos teorema fundamental de cálculo, parte 1. Trocamos os limites inferior e superior aqui, multiplicamos a integral por menos 1. Porque f
É uma função contínua, somos permitidos usar o teorema fundamental de cálculo. E, usando a regra de cadeia, derivamos de cada um dessas integrais, obteremos a mesma expressão acima. Então, essa é a regra geral para derivar de uma integral nesta forma. Vamos descansar para 5 minutos, agora é 11h07, vamos descansar até 11h12 minutos, e nesse intervalo, se alguém tiver perguntas, pode perguntar. Assista.